Oi meninos, bom dia. Bom, a nossa videoaula hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Porque a nossa atividade dessa semana vai ser do livro de vocês, tá? E aí eu estou aqui com o livro, né? A página 182, a página da atividade de vocês. Eu vou fazer aqui no vídeo as explicações e aí depois eu vou mostrar quais as atividades que vocês vão fazer para me enviar, tá bom? Bom, a atividade é bem simples, pessoal, vai ser analisando gráficos, tá? Então, eu vou explicar para vocês alguns tipos de gráficos, né, que a gente conhece, que vocês com certeza já viram, e vou explicar como é que vocês analisam esses gráficos para extrair informações deles. Bom, a gente tem gráficos, por exemplo, deixa eu dar aqui um zoom, como esse aqui, que é um gráfico de setores, tá? O que vocês têm que entender do gráfico de setores? Que a gente vai ter essas divisõezinhas dele, né? E que essas divisões, elas vão somar o todo, que o todo equivale a 100%. Aí, se eu fizesse uma perguntinha para vocês desse gráfico, se eu perguntar, esse gráfico, ele tá falando da exportação anual de alguns produtos, né? Aí tem aqui a legenda: brinquedos, itens automotivos, livros e papéis, alimentos e outros. Então, essas cores aqui da legenda, né, são as cores que estão representadas no gráfico. Aí, se eu perguntasse para vocês, pessoal, qual o percentual de alimentos que foi exportado nesse ano aqui em questão? Então, vocês tinham que entender que o alimento, ele está representado aqui na cor verde, né, igual a legenda está indicando, e aí vocês responderiam que foram exportados 26% de alimento, tá bom? Então, de setores é simples, só isso. Aqui um outro tipo de gráfico, né, muito conhecido, também muito abordado em questões, que é o gráfico de barras, tá? O gráfico de barras, ele pode vir, né, com as barras na horizontal, igual a gente tá vendo aqui, ou ele poderia vir com as barras na vertical também, tá bom? Aqui, de que esse gráfico tá tratando? Ó, das vendas de carro em 2017 por marcas. Aí aqui a gente está vendo algumas marcas de carro muito conhecidas, por exemplo, Volkswagen, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Ford, Fiat, Chevrolet. E aqui na linha tá mostrando as unidades vendidas, ó, em milhares, ou seja, do zero. Aqui o 100 não é 100 carros que foi vendido, não. Tem que olhar para a legenda, ó. Se a legenda tá em milhares, foi vendido bem aqui, ó, 100 mil carros. Aqui, ó, 200 mil carros, 300 mil carros e por aí vai, certo? Então, aqui, a primeira perguntinha aqui para responder, ó. Qual a marca de carro vendeu mais unidades de veículos em 2017? Então, era só vocês observar que aqui tá a marca e aqui tá as unidades vendidas, ó. Qual que vendeu mais, né? Ó, a Chevrolet. Ela vendeu 394 mil carros, tá? Olha para a legenda, está em milhares, tá bom? Aí o item B, ó. Quantos veículos a mais a Honda deveria vender para igualar a venda do primeiro colocado? Vamos lá, se o primeiro colocado foi o Chevrolet, que vendeu 394 mil carros, aí vamos aqui ver quanto a Honda vendeu. A Honda só vendeu 131 mil. Então, quantos ela deveria ter vendido para poder igualar o primeiro colocado? Era só subtrair 394 menos 131. Que seria a resposta, tá bom? Que o livro já dá a resposta aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Então, bem tranquilo, né? Vamos virar aqui. Vocês podem olhar mais com calma aí no livro de vocês. Agora, eu vou apresentar para vocês outro gráfico. Deixa eu levantar aqui a câmera. Pronto. Gráfico de linhas. O gráfico de linha, já mostro, vocês já estão vendo, né? Porque é uma linhazinha, ó, para indicar os dados. No caso aqui, esse gráfico, ele está falando da temperatura média nos 12 primeiros dias de junho de 2018 de certa cidade, tá bom? Aqui, pessoal, na coluna, eu tenho a temperatura. No caso aqui, tá variando de 2 em 2, ó. 0 graus Celsius, 2 graus Celsius, 4, 6, 8, 10, 12. Se ficar no meio, entre o 0 e o 2, eu vou saber que é 1, tá? Então, a gente precisa entender essas divisõezinhas também que acontecem nos gráficos. E aqui na linha, ó, eu tenho os dias, né? Como o gráfico mesmo diz, ó, é a média nos 12 primeiros dias. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro dia, o segundo, terceiro, até o 12º dia, tá bom? Aí, aqui, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, pessoal, qual foi o dia que a temperatura esteve mais baixa? Vamos analisar aqui o gráfico, ó.
No primeiro dia, a temperatura, ó, tava em 12 graus Celsius. Ó, no segundo dia, ele desceu para 2 graus Celsius. A gente vai ligando aqui, ó. Ó, tá bem no 2, ó. No terceiro dia, a temperatura baixou bem pra cá, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá entre o 4 e o 6, então aqui é 5 graus Celsius, ó. No quarto dia, a temperatura subiu de novo, ó. Tá aqui no 8 graus Celsius. No quinto dia, permaneceu em 8 graus Celsius. No sexto dia, ó, ela desceu, ó. Tá aqui no 6 graus Celsius. No sétimo dia, ela subiu, ó, tá no 10 graus Celsius e por aí vai, tá? É assim que se analisa um gráfico de linha. Então, se eu perguntasse, em qual dia a temperatura foi menor, gente? Vocês iam olhar qual era o dia, que no caso essa bolinha aqui tava mais baixa, né? E esse dia foi no terceiro dia, no dia 3 de junho, no caso de 2018, que é o que o gráfico diz, a temperatura estava em 5 graus Celsius nessa cidade, que foi a menor temperatura. Se eu perguntasse para vocês, pessoal, qual foi o dia que a temperatura teve mais alta? Então, vocês iam olhar, no caso, essa bolinha aqui que tá mais lá em cima, que tá registrando 12 graus Celsius, e foi no 1º de junho, tá bom? Aqui também eu vou explicar para vocês as medidas de tendência central daqui a pouco. Deixa eu só mostrar mais esse gráfico. Nós temos esse último gráfico que eu vou apresentar para vocês nessa aula. Esse é um gráfico de colunas duplas, né, que ele mostra informações duplas sobre determinado item que eu estou falando. Vamos aqui para o gráfico. Ó, esse gráfico ele está falando do faturamento de empresas. Tá? Então, aqui na coluna, ó, ele tá falando do faturamento em milhões de reais, ó. Eu tá variando aqui do 0 até os 150 milhões de reais. Cuidado, que aqui não vai ter 150 milhões, aqui vai ter 150. A legenda é que vai indicar se é mil, se é milhões. Por exemplo, naquele lá dos carros, era milhares, tá? E aqui já é milhões, então vocês têm que ficar atentos a isso, tá? Então, aqui, ó, é 128 milhões. Tá? Muito cuidado com essa informação. Aí aqui a gente tá falando de 3 empresas, né? No caso, ó, tem a empresa líder de mercado, tem a empresa nova, tem a vice-líder e tem a... e só. E aí aqui essas duas barras, a azul e a verde, ó, a azul ela tá representando o ano de 2018 e a verde o ano de 2019. Então, se eu perguntasse para vocês, pessoal, no ano de 2018, a empresa líder de mercado, qual foi o faturamento dela? Aí vocês viriam, ó, 2018 é a barrinha azul. Então, vocês iam olhar que no ano de 2018 o faturamento dessa empresa foi 128 milhões. E no ano de 2019, ela faturou quanto? 147 milhões. A empresa nova, ó, no ano de 2018, faturou 30 milhões. No ano de 2019, 50 milhões. E por aí vai, tá bom? Então, não é simples, não é difícil, ou melhor, não é difícil a gente interpretar informações de gráficos. É só ter um pouquinho de atenção. E agora, a gente vai falar... Aqui, que ele tá, nesse gráfico que tá falando das temperaturas, né, o livro abre pra gente também 3 conceitos muito importantes na matemática, que é o de mediana, moda e média, e a gente vai saber o que é isso agora. Eu acho até que nós estudamos no ano passado. Vamos lá. Pessoal, a média, é muito fácil a média, inclusive eu explico pra vocês direto, né, como vocês calculam a média de vocês na sala. A média é a soma de todos os valores dividido pelo total de elementos somados. Por exemplo, na sala de aula, que a gente faz 2 trabalhos e a avaliação. Então, eu divido a média de vocês por 3, né? Porque eu somei os 2 trabalhos e a avaliação. Se eu somei 3 valores, eu vou ter que dividir por 3 para me ter a média. Por que a média final eu divido por 4? Porque a média final é a junção dos 4 bimestres. Primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Aí eu somo e calculo a média final de vocês, tá? Então, esses aqui são os valores de temperatura desse gráfico aqui, que foram apresentados, ó. Só que eles estão colocados na ordem crescente, ó. São 12 valores, que é dos 12 dias. E aí, como é que eu calculo a média? É só eu somar tudo isso aqui e dividir depois por 12, ó. Que já tá feito aqui no livro, ó. Ele somou tudo quando ele dividiu por 12. A média de temperatura aqui nessa cidade, nos 12 primeiros dias de junho, deu 8,25, no caso, graus Celsius, ó. Porque a gente tá falando de temperatura. Simples, né? A moda, pessoal, a moda já diz. Quando a gente fala, eu vou comprar um tênis que tá na moda. Esse tênis, se ele tá na moda, é porque tem muita gente usando.
Então tá se repetindo muito. Então a moda na matemática é isso, é o número que mais se repete. Se eu olhar para esses valores aqui, qual é o número que mais está se repetindo? Ó? Não é o 8? Porque o 5 só tem uma vez, ó, o 6 tem 2 vezes, o 8 tem 4 vezes, o 9 tem 2 vezes, o 10 tem 2 vezes e o 12 só tem uma. Então qual é a moda? A moda é o 8 graus Celsius, porque é o número que mais está se repetindo. Só isso. E a mediana, ela representa o valor central de um conjunto. Para encontrar a mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, que a gente já colocou no caso, ó, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Quando os números estiverem todos bagunçados, a primeira coisa que você vai fazer na hora de calcular a mediana é colocar eles em ordem crescente ou decrescente. Eu aconselho mais a crescente, que é mais simples a gente colocar, tá? E aí a mediana vai ser os valores centrais. Se esse conjunto tiver um número de elementos pares, no caso aqui, a gente estava falando lá daquele gráfico, tem 12, tá? 12 é um número par, né? Então, o que é que você vai pegar? Você vai pegar os dois valores bem do meio, ó, do 12, então 3, 6. Aqui e aqui, ó. Os dois valores centrais, aí você soma e divide por 2. No caso aqui, como eles são iguais, né? 8 mais 8 dá 16, 16 dividido por 2, 8. Então, a mediana aqui é 8, tá bom? Mas, e se esse conjunto tiver um número de elementos ímpares? Eu coloquei aqui um exemplo 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números. Opa, é ímpar. E aí, o que é que eu faço? E aí é mais fácil ainda. Que depois, se você colocar esses números na ordem, que já está, a mediana é o número central. É o do meio. No caso aqui, a mediana era o 6. De novo. Se o conjunto tiver um número de elementos pares, você vai somar os dois bem do meio, soma e divide por 2, e tem a mediana. Se o conjunto de elementos tiver um número ímpar, é só você circular o do meio, e esse é a mediana, tá bom? Agora a atividade de vocês vai estar aqui na página 186. Ó, matemática, 7ª semana, livro didático, página 192, não é isso aqui, vamos lá. Pronto, página 192, questões, 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 7ª. Copiar e responder no caderno, tá? Na sala, eu deixo vocês só responderem, mas como vocês estão em casa, tem muito tempo disponível, eu quero bem bonitinho. Pessoal, vamos lá, uma explicação rápida, né, sobre cada questão. Aqui na primeira, ó, uma questãozinha de juros simples, que também tá no assunto, a gente já estudou, já caiu no trabalho de vocês, na avaliaçãozinha de vocês, né? Ó, 2 questõezinhas de juros simples, só aplicar a fórmula bonitinha, já tem uma aula aqui no canal. Aqui, ó, um gráfico de setores para vocês analisarem, que eu fiz a explicação agora há pouco nessa aula. Aí, deixa eu ver qual mais aqui. 3ª, aí vem pra 6ª. Pronto, a 6ª, ó. Analisar aqui aqui a tabelinha, ó, com os valores, né? E você vai construir no item A um gráfico, tá? Ou um gráfico de colunas ou um gráfico de barras, né? Que é esse daqui, ó. Com esses valorezinhos aqui que tá sendo dado nessa tabelinha, bonitinho. Aí, vamos lá, próxima questão. A 7ª, tá aqui a 7ª. Quantidade de alunos do 9º ano. Vocês vão analisar aqui, tá? Esse gráfico e vão responder o que tá pedindo. Tampar aqui as respostas, né? E vão responder o que estão pedindo, tá bom? E a última questão, a 8ª, um gráfico de linha. Também vocês vão dar uma olhada e vão responder o que se pede, tá bom? Bom, essa é a atividade da 7ª semana de vocês. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, é só chamar lá e até o próximo.